Olá, tudo bem? Voltei aqui para o último vídeo e é o último, mas não é o menos importante, tá? Porque a gente vai falar de dinheiro agora. Dinheiro, como é que o dinheiro sai de um lugar e vai para o outro, como ele sai da empresa e vai para o seu bolso, tá? Então, fica aqui comigo porque é super importante. Mas, para não perder o costume, eu sou o Vitor, fundador do Ibrage, um dos diretores que toca aqui com a nossa equipe toda a operação, e eu vim falar sobre dinheiro, coisas que geram muita confusão lá na hora do imposto de renda. Então fica comigo que é super importante esse vídeo. Legal. E o que vamos falar aqui? O que é o Prolabore? Vamos falar sobre ele. Distribuição de lucros. Qual a diferença entre Prolabore e distribuição de lucros? E informe de rendimentos e imposto de renda pessoa física. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu preciso responder para você é: tá bom, é a pessoa jurídica, tem a pessoa física, é a empresa que presta serviço, recebe, paga tudo. Beleza. E como que contabilmente esse dinheiro sai da empresa e vai para o seu bolso? Muito simples. Esse dinheiro sai da empresa e vai para o seu bolso de duas maneiras. Primeira, através do Prolabore, que a gente vai falar aqui na sequência o que é. E a segunda, através da distribuição de lucros, tá? Bom, o que é o Prolabore? O Prolabore nada mais é do que o salário do sócio, tá? Então, um sócio, como administrador da empresa, tem um salário. E esse salário pode ser de um salário mínimo até o valor que ele bem estipular. A gente dá aqui como orientação que seja de um salário mínimo até mais ou menos R$ 2.800, em caso, na maioria dos casos, a não ser em casos específicos, para de aposentadoria, alguma outra, ou de auxílio maternidade, alguma coisa assim. Mas a gente dá essa orientação porque o Prolabore, ele é tributado pela tabela progressiva de imposto de renda pessoa física da Receita Federal e ele é sujeito à contribuição do INSS. Porém, do lado do imposto de renda pessoa física, até esses 2.800, um detalhe importante, tá? Estou gravando isso em junho de 2025. Até junho de 2025, esse valor não tem tributação, acima disso começa a ter a tributação do imposto de renda pessoa física. Mas tem a contribuição do INSS mesmo nesse valor a partir de um salário mínimo. E temos a distribuição de lucros. A diferença entre os dois é que tudo que for caracterizado como distribuição de lucros não incide nem o imposto de renda, nem o INSS, tá? E isso aqui é um informe de rendimentos, mas antes de chegar no informe de rendimentos, eu quero passar por uma outra etapa para te explicar como é que a gente chega nisso daqui. Tá? Acho que isso é importante para você entender, porque quando a gente manda o informe, geralmente no final do ano, as pessoas têm muito, no final do ano, no começo do outro ano, quando vai ser a declaração do imposto de renda, as pessoas têm muita dúvida e ficam completamente perdidas com o que é isso, tá? Então eu tomei a liberdade aqui de pegar o meu iPad e fazer alguns rabiscos, já vou antecipadamente pedir desculpas pela minha péssima letra, tá? Mas eu quero trazer um exemplo aqui, eu vou fazer essa contabilização mensal para você entender. No meu exemplo aqui, eu vou colocar uma nota fiscal de R$ 10.000 que o PJ emitiu, né? A gente, por orientação aqui, na maioria dos casos, o Prolabore é de um salário mínimo. Um salário mínimo, então, a gente está falando de 1.518, tá? Legal. Bom, sobre esse Prolabore vai incidir o recolhimento de INSS, que vai ser recolhido através do DARF, que a gente viu lá no vídeo anterior. Bom, o DARF do INSS é 11%, então 11% de 1.518 vai gerar um recolhimento aqui de 166. E esse cliente aqui, esse PJ, vai pagar o DAS, que é um imposto sobre as notas. E vamos usar um exemplo aqui, que ele é um Simples Nacional e está na tributação ali de 6%. Então ele vai ter um DAS aqui de R$ 600. E ele vai ter também, claro, precisa pagar aqui o IBRAGE, né? Vamos colocar aqui, ó, IBRAGE. Vamos colocar aqui 199, ele está ali no impulso inicial. Então, importante aqui, tá? Importante aqui aqui a gente tem os 10 mil, aqui
contabilmente menos, tá? Aqui, contabilmente INSS menos, aqui, contabilmente INSS, o DAS também menos, e aqui, IBRAGE, contabilidade também menos, tá? Então, o resultado dessa conta aqui é 7 mil. Opa, vamos trocar, não vamos colocar em vermelho, não, porque esse dinheiro é positivo e vai para sua conta, né? Então, vamos colocar ele azul aqui. O resultado dessa conta aqui é 7.516,02, certo? Então, beleza, você viu aqui, vou te explicar, tá? Calma. Porque aqui, então, só para retomar, a gente teve uma nota fiscal de R$10.000, a gente teve um Prolabore de 1.518, a gente teve o INSS de 166, a gente teve um DAS de R$600, e a gente teve o pagamento para o IBRAGE de R$199 e um resultado de 7.515, tá? Porém, uma coisa importante, vou aqui também mudar aqui a cor para te mostrar, que isso daqui, ó, contabilmente, ele tá diminuindo aqui da nossa conta, mas ele não é uma despesa, porque esse dinheiro vai sair da empresa e vai para o seu bolso, junto com esse valor aqui, que é o resultado dessa operação, tá? Então, resumindo aqui a história, todos os meses, essa aqui é a contabilização que é feita, né? Uma receita de 10 mil, essas despesas e um resultado final de distribuição de lucros de 7.516,02. Mas, então, aqui, para a gente falar do que vai para o seu bolso vai o Prolabore mais a distribuição de lucros. Ou seja, para o bolso desse PJ aqui foi 1.518 mais os 7.516,02, totalizando 9.034,02. Então, isso aqui é basicamente a contabilização mês a mês que é feita aqui pela nossa equipe, tá? A nota ou as notas, o Prolabore, menos o INSS, menos o DAS, menos a mensalidade, deu um resultado. E aí tem o Prolabore e tem o distribuição de lucros, dá esse total aqui de 9 mil que vai para o seu bolso. Certo? Eu queria te trazer essa explicação rapidinho para a gente poder voltar aqui para a nossa tela, para eu poder te explicar exatamente como é que isso que eu acabei de te mostrar está traduzido no informe de rendimentos, tá? Aqui no informe de rendimentos, primeiro ponto, tá? Não tem o faturamento da empresa, tá? Muita gente, esse valor aqui não bate com as notas que eu emiti. Não, não bate mesmo, porque aqui no informe de rendimentos a gente está falando do que foi para sua pessoa física. Faturamento é pessoa jurídica, que nem a gente conversou nos outros vídeos, 2 pessoas, tá? Bom, vamos lá. Então, só para você entender, eu vou exemplificar aqui. O campo 1 do informe de rendimentos é os dados do CNPJ da empresa. O campo 2 da pessoa física, de quem recebeu, né? E o 3 é o rendimentos tributáveis, deduções e imposto de renda na fonte. Legal. Uma pausa aqui para você não ficar nervoso nem nervosa. Bom, o que é esse rendimentos tributáveis? É exatamente a somatória de todo o Prolabore que você recebeu durante o ano, né? Nesse caso aqui, o total de rendimentos, inclusive férias, porque é o modelo padrão para quem é sócio de empresa e para quem é funcionário CLT. Então, o total de rendimentos aqui foi a somatória do Prolabore do ano inteiro, que deu 16.944. A contribuição previdenciária oficial é todo aquele recolhimento de INSS que você fez, ou que o cliente fez via DARF todos os meses, pagando aquele 166 e alguma coisinha todos os meses, né? Então, deu aqui um total de 1.863,34. E aí, você pode ver que o campo 4, né, são os rendimentos
isentos e não tributáveis, que aí sim vai estar ali no número 6, valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Ou seja, aqui está sendo lançado dentro desse campo a distribuição de lucros que não é tributado. Se a gente voltar lá no slide anterior, né? Vou voltar aqui para você ver exatamente a diferença entre prolabore é tributável, está no campo 3, e o que não é tributável, que é a distribuição de lucros, está no campo 4, tá? Então, mais uma vez, total de rendimentos é o total do prolabore do ano, total da contribuição previdenciária é o total de INSS pago durante o ano, aquele que é pago via o DARF lá, e os valores pagos ao titular de pequeno importe, exceto o prolabore, é a distribuição de lucros. Obviamente, estou usando aqui um exemplo do ano calendário de 2024 para você entender que isso aqui você vai receber lá para fazer o seu imposto de renda pessoa física, embora eu te aconselho a fazer esse serviço com a gente. A gente faz esse serviço, disponibiliza para você não se precisar se preocupar com nada disso, com esse monte de número e tal. A gente faz, é um serviço cobrado à parte, mas na época a gente vai te oferecer esse serviço também, tá? Bom, alerta sobre o imposto de renda pessoa física. Tudo isso que a gente falou é muito importante, tá? Mas tem um detalhe aqui que é o seguinte: algumas pessoas que são clientes nossos têm outras fontes de renda, ou recebem um aluguel, ou tem um outro emprego CLT, ou tem direitos autorais, royalties, whatever, tá? O que acontece? Toda vez que você tiver uma outra fonte de renda, pum, sinal de alerta. Por quê? Vou te explicar aqui. A gente conversou aqui que o Prolabore, ele é isento de imposto de renda até a faixa de isenção da tabela progressiva do imposto de renda. Hoje, junho de 2025, até R$ 2.800 não vai incidir, certo? A partir daí incide. Qual é o problema aqui? É que se você estiver recebendo aluguel, se você for CLT em outro lugar ou alguma coisa assim, quando na declaração de imposto de renda juntar essas duas coisas, você vai estar na faixa de recolhimento. Quando junta as rendas, 2, 3, quantas rendas você tiver. Tirando o Prolabore, tá? Perdão, tirando distribuição de lucros. Estou falando aqui do Prolabore, salário CLT em outra empresa, recebimento de aluguéis, é disso que eu estou falando, tá? Não estou falando da distribuição de lucro. Então, quando juntar, você está aqui recolhendo um salário mínimo, a gente está gerando o Prolabore de um salário mínimo, você está pagando, tal, não está incidindo imposto de renda, porém, se você tem uma outra renda, quando juntar lá na declaração essa renda que você está aqui como Prolabore, mais essa outra renda, você vai ter que pagar o imposto de renda retroativo do ano inteiro, tá? Então, se você tem uma condição como essa, peço que você ligue para a nossa equipe para a gente conversar sobre isso o mais rápido possível. Ah, mas eu não tenho outra renda, eu só tenho empresa, sou PJ mesmo, tá? Então, esquece essa parte, tá? Fica aqui até esse slide anterior aqui, que a gente falou sobre o informe de rendimentos. Você vai receber distribuição de lucros sem incidência de imposto de renda. Pode ficar tranquilo que a gente não vai ter problema com relação a isso. Essa última parte você pode esquecer, tá? Reforçando aqui os nossos contatos. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato com a gente. Nossa equipe está aqui pronta para te ajudar e pode contar com a gente nessa nova etapa. Esse é o último vídeo, mas a gente fica aqui à sua disposição e a gente quer que você se desenvolva bastante, que você fature cada vez mais com a sua empresa. Certo? Obrigado, valeu, até a próxima.